Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua bondade, te agradeço pelo teu favor na minha vida, mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja com a minha boca, que a tua misericórdia seja sobre a minha vida e que eu seja a boca de Deus nesta manhã na vida dos meus irmãos, assim como eu fui pela manhã, em nome de Jesus. Eu já te agradeço por essa oportunidade. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Muito conhecida essa passagem, ok? Mas a palavra se renova toda manhã. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. É muito comum, né? É muito conhecida essa passagem. Quantas vezes a gente fala para alguém quando vem falar algo para nós, né? Não, fique em paz, há tempo para todas as coisas. Né? A gente usa muito esse versículo para quando a pessoa está ali preocupada com as respostas, com situações na vida dela. E eu disse nessa manhã, e vou dizer de novo, que eu intitulei a ministração desta manhã, e o título vai continuar o mesmo, Deus em todo o tempo. Tá? Porque nós cristãos, nós que estamos em Cristo, hoje nós temos entendimento que há tempo para tudo na vida nossa. Como foi lido em Eclesiastes. E nós precisamos respeitar o tempo. Porque tudo que a gente quer fazer fora do tempo, tem 99,9% de não dar certo. Por exemplo, eu disse de manhã, quando você quer comer uma fruta, antes do tempo dela amadurecer, você força o amadurecimento dela, ela não vai ter o mesmo sabor. Eu usei o exemplo que se fazia antes, agora eu acho que não faz. Pegava o mamão, fazia um monte de risco nele e punha em cima da casa. Quando você ia comer o mamão, sempre tinha um passarinho, né, filho de Nabucodonosor, que já tinha comido tudinho o seu mamão. Cheio de furo no mamão. Ou você pegava a banana, enrolava no jornal e punha no forno, que os fogão tinha aquela estufa, né? E aí, às vezes, você esquecia. Quando você ia ver a banana já estava virando doce, porque já tinha apodrecido. Não é? Quando uma criança nasce, antes de completar as 40 semanas, os 9 meses dela, ela inspira muito cuidado. Né? Se ela ia no pediatra a cada 30, ela tem que ir a cada 15 dias. Dependendo, a cada uma semana, que nasceu antes do tempo. E se a gestação já deu 40 semanas, os médicos se preocupam porque o tempo passou também. Então o tempo é muito importante na vida de quem está em Cristo. E quem está em Cristo tem que respeitar o tempo. Talvez o tempo que você esteja vivendo não é um tempo bom. É um tempo de tristeza, é um tempo vamos dizer assim, de dúvida, de medo, de angústia. Mas se você olhar para o seu tempo que você está vivendo, aos olhos da Bíblia, é um tempo de crescimento. Porque é um tempo no qual você vai buscar Deus. É um tempo no qual você vai ver que você depende só de Deus. Então o tempo ruim, ele é ruim, mas ele é bom. Por quê? Quando tem o tempo ruim, que a gente vai valorizar o tempo bom, Tom. Eu falei de manhã. Às vezes você tem o arroz e feijão e o ovo. Aí você olha e fala, ai meu Deus, não aguento mais comer ovo. Aí Deus fala, então eu vou fazer assim. Vai ter só o arroz e a cebola.
Nossa, que tempo ruim que eu estou vivendo. Hoje eu estou comendo arroz e cebola. Para você valorizar o ovo que você tinha. Já viu essa frase? Só dá valor quando perde? A gente ouve muito isso, né? Só dá valor quando perde. Então o tempo ruim, ele é ruim. Mas ele acaba sendo bom para nós. Compreende? Nós precisamos respeitar o tempo. Nós que estamos em Cristo precisamos saber que há um tempo para todas as coisas na vida daquele que está buscando a Deus. Seja pela situação que for. E aí, eu trouxe quem? O maior exemplo que foi deixado para nós. Não fala que o cristão é imitador de Cristo? E aí agora nós vamos ver que a primeira pessoa que nos ensina é o nosso Salvador sobre respeitar o tempo. Evangelho de João, capítulo 2, verso 4. Você vai falar para mim, nossa, o casamento. Não vou falar do casamento, mas vou falar da fala de Jesus no casamento. No verso de número 4, no verso de número 3, Maria vai dizer assim, ó, durante a festa o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Mas no verso 4, Jesus diz assim para ela, mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou. Jesus fala isso para ela. Ou seja, Maria, por saber quem era Jesus, porque Maria, ela sabia quem era Jesus, tá? Então você também precisa saber quem é Jesus. Maria sabia que ela engravidou, por causa da ação do Espírito Santo, que ela carregava o Salvador. Ela sabia quem era Jesus. Você também precisa saber quem é Jesus na tua vida. Ele é teu Salvador, Ele é teu Senhor, Ele é o teu amigo, Ele é aquele que intercede por você de dia, de noite. Ele é o fiel na sua vida. Às vezes você não lembra dele, mas Ele lembra de você em todo o tempo. Ok? E aí Jesus respondeu isso para ela, por quê? Porque Ele não queria fazer? Ele quis dizer assim para ela, olha, tudo que eu vou fazer na minha missão aqui, não será dirigido pelo homem, pela vontade do homem, no tempo do homem. Vai ser no tempo do meu Pai na minha vida. É por isso que Ele respondeu isso para ela. Porque você vai ver que depois ela fala, façam tudo o que Ele mandar. Ela entendeu o recado. Ou seja, não era porque ela estava falando que Jesus ia fazer. Então a gente, quando estamos passando por um tempo, a gente acha que a gente vai impor a Deus, para Deus adiantar a resposta, para Deus ir fazer aquilo que nós precisamos, segundo as nossas necessidades, nós vamos dar ordem para Deus. E nós somos criatura, e Ele é o Criador. É isso que Isaías fala, que o barro não manda no Criador. O Criador faz como quer. E é tão interessante, que me veio isso agora, não falei de manhã, que o próprio Deus, às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, fulano é assim, 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 e não acontece nada com ele. Mas na mesma palavra de Deus diz assim, Deus falando, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Você vê, é por isso que às vezes a gente não pode olhar com os nossos olhos. Falar, fulano pinta e borda e Deus não faz nada com ela. Porque Ele fala na palavra dele que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. Às vezes aos seus olhos aquela pessoa tinha que passar por algo. Ao seu julgamento. Mas Deus está tendo misericórdia dela. Não sei por que veio isso agora. Talvez é para alguém que está assistindo. Porque de manhã não me veio essa palavra. E não está fazendo parte do meu esboço. Então aqui Jesus fala que não era o tempo, não era a hora. Coloca aí, Will, João 7, verso 3. Vamos ver mais uma vez Jesus dizendo que não era o tempo. Aqui nessa passagem, os irmãos de Jesus, eu vou ler, estavam induzindo Jesus, queriam que Jesus fosse numa determinada festa com eles, para que Jesus mostrasse os milagres que Jesus podia fazer. Então vamos ver. E os irmãos de Jesus lhes disseram, saia daqui e vá à Judeia, onde seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Olha os irmãos de Jesus, hein? Você vê que começa dentro de casa, né? Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma.
Quem disse que Jesus queria ser famoso? Quem disse que Jesus veio com o propósito de ter fama? Eu e você temos que tomar cuidado com isso. Porque Deus nos dá dons, Deus nos usa, mas não para nós ser famoso, para que o nome dele seja glorificado. Falamos isso de manhã na escola bíblica. Que cada um de nós fomos escolhidos, separados para glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, se mostre ao mundo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha, gente, às vezes na tua casa, na tua parentela, tem pessoas que não acreditam no que Deus pode fazer. Mesmo vendo na tua vida, às vezes acha até que você está mentindo. Até zomba de você. Não acredita que o livramento na vida dela é através da tua vida. Não acredita que o milagre foi através da tua vida por causa de você usar o nome de Jesus para operar na vida dela. Porque aqui, ó, nem os irmãos dele. E Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir. Olha, traduzindo, agora não é o tempo. Mas vocês podem ir a qualquer hora. Verso 8. Vão vocês. Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. O próprio Jesus, com o poder que ele tinha, com a comunhão que ele tinha, porque ele e o Pai eram um só, ele respeitava o tempo das coisas na vida dele. No verso 30, Will, aí mesmo, por enquanto aqui, ó, Deus está falando com você, você vai vendo aqui, Jesus, hein? Jesus é o nosso perfil que nós temos que seguir. Paulo disse: sedes os meus imitadores, como sou de Cristo. Tá? Mas quando você tiver dúvida de quem você imitar, de pessoa humana, Jesus é a pessoa que você pode olhar e pode imitar, que vai dar certo. Tá? Aqui, João 7, 30. Aqui, Jesus veio falar da missão dele. Ele está falando da missão dele, para que ele foi enviado. E aí fala assim, ó. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a hora. Quando Jesus começou a falar quem ele era, a missão dele, ajuntou um grupo lá, falou: vamos prender esse cara, mas não conseguiram porque não era a hora. Você vê, Dona Ivete, quando não é a hora, pode tentar o que for contra você, contra a sua casa, contra a sua família, que não vai acontecer. E se acontecer, Deus vai dar livramento. Por isso que é Deus em todo tempo. Porque se até o que intentarem acontecer, Deus vai estar lá para dar livramento. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Jogaram eles na fornalha. Se queimaram? Não. Lembra de Daniel? Arquitetaram tudo, porque Daniel estava fazendo o que era certo. Porque a única coisa que eu e você podemos fazer em todo o tempo é pregar a palavra, porque está escrito. Nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. E orar. E Daniel estava fazendo certo. Jogaram ele na cova. Que Deus permitiu, porque ele queria mostrar o poder dele. Que ele deu ordem a anjo para fechar a boca do leão. Daniel ficou amigo dos anjos, dos leão ali. Então, aqui, eles tentaram, mas não prenderam. Não prenderam. Sabe por quê? Porque Jesus ia ser morto. Ele sabia para que ele tinha vindo. Mas ele sabia onde, quando, tudo como seria. Então não seria conforme a vontade dos líderes de Jerusalém. Não seria conforme o que eles planejaram. Mas ia ser conforme o que Deus projetou desde o princípio. E assim é na minha vida e na tua vida. Talvez você não está vivendo um tempo tão bom. Mas Deus está com você nesse tempo. E esse tempo vai passar. Por isso que é tempo. Não é eternidade. A única coisa que não passa é na eternidade. Por isso que é tempo. Se tempo não é tão bom, o que você faz? Ajuste o seu relacionamento com Deus. Procure falar mais com Deus. Procure ler mais a Bíblia. Procure congregar mais, estar em comunhão com os irmãos. Porque você é a igreja, porque Deus habita em você. Aqui nós nos reunimos para adorar e exaltar o nome de Deus. E aí, ainda Deus coloca pessoas para orar e trazer uma palavra para edificar a nossa fé.
Mas a Bíblia diz que onde há unidade, Deus ordena a bênção. Quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos em unidade, no mesmo propósito, adorar a Deus, exaltar o nome dEle e ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E aí Deus está ordenando a bênção, porque é algo espiritual. Ainda eu cantei de manhã, canto muito mal, você não me julgue, porque Deus vai ouvir o seu pensamento. Quando estamos juntos, num só coração, em uma só fé, numa mesma comunhão, o Espírito Santo começa a operar, faz sinais e maravilhas, vidas a se transformar. Tira a parte da cantora e fica com a letra, tá bom, irmão? É aquilo, você fica com o que é bom, hein? Você já viu, né? Só fica com o que é bom, que é a letra, não a cantoria. Então você está entendendo, irmão? Está entendendo, irmã? Porque muitas vezes tem pessoas que só buscam Deus no tempo ruim. No tempo que as coisas não estão bem, ela está em todo culto, ela faz campanha de quarta-feira, ela vem para o culto de oração, ela procura o pastor, ela vai na célula. Aí quando o tempo bom chega, ela esquece que o tempo bom também passa. E pode vir o tempo ruim de novo. Por isso que eu disse, Deus em todo o tempo, seja no tempo bom, seja no tempo que não é tão bom, e seja no tempo ruim. Esteja em Deus, esteja com Deus, esteja orando, esteja congregando, esteja indo em célula, esteja adorando a Deus, esteja louvando a Deus. Joga a murmuração de lado. Murmuração não faz parte da minha vida, murmuração não faz parte da tua vida. O Senhor nos colocou para sermos adoradores em espírito, em verdade, não só quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo vai mal. Sempre lembrando de Paulo e Silas na prisão, eles tinham apanhado, e não era a cadeia de agora não. Se o sistema carcerário agora é ruim, no tempo de Paulo e Silas era pior ainda. Eles ficavam presos, pé e mão, e era terrível. Você vai estudar como foi a prisão onde Paulo e Silas ficavam. A prisão agora é um spa, perto, né, Dona Ivete? Você já teve curiosidade de ver como era a prisão? Foi a prisão do tempo de Paulo e Silas. E ali eles adoraram a Deus. Ali eles louvaram a Deus. E fala que aquele lugar, a estrutura daquele lugar, quando o tempo não está bom, você começa a adorar a Deus. Você começa a cantar rompendo em fé. Você começa a cantar aquele hino, hoje o meu milagre vai chegar. As estruturas espirituais se abalam, as muralhas caem, os leões se calam, o fogo escaldante, Deus derrama a água do Espírito para você não passar, achar que está sendo queimado. Então, enquanto o tempo não chega, você faz isso. No tempo que as coisas não estão boas, é o tempo que muitos falam que é o tempo da sequidão, né? Quando o tempo não está bom, parece que Deus não fala com a gente, parece que Deus não usa o pastor, parece que Deus não usa o líder de célula, parece que, eu vou falar para você, está tudo ruim. Coloca para mim Jeremias 17, Will, a partir do verso de número 7. Jeremias 17, a partir do verso 7. Olha a importância de você estar louvando, adorando, ouvindo a palavra, congregando, testemunhando o que Deus já fez na tua vida. Porque quando o tempo não é bom, você não fica com aquela síndrome. Oh Deus, oh vida. Não. Olha, estou passando um tempo que é só Jesus. Mas Deus fez tanta coisa na minha vida. Traz à memória o que pode te dar esperança. Não fica olhando para o tempo ruim. Traz à memória. Porque muitas vezes nós trazemos à memória só o que aconteceu, o que fulano fez, cicrano fez, e não sei quem falou. E não, traz à memória o que pode te dar esperança do que Deus já fez. Que daí esse tempo ruim vai passar e você não vai nem ver. Vai passar e você não vai nem ver. Porque quando nós ficamos olhando para o tempo ruim, parece que ele demora mais, né, Celinho?
Quando você fica olhando para a doença, não parece que demora? Quando você fica, ai, estou com uma dor de cabeça, você fica falando isso, ela não passa. Mas quando você fecha os olhos e tira um cochilo, você acorda, parece que não teve nem dor de cabeça. Você fechou o olho para descansar. Descanse em Deus nesse tempo ruim, que esse tempo vai passar, por isso que é tempo. Olha o que diz Jeremias 17. Olha que interessante. Como é importante você ler a palavra para sua edificação. Feliz é quem confia no Senhor. No tempo ruim, não confie no advogado, não confie no médico, não confie no marido, no filho, no parente, na amiga, no inimigo, porque muitas vezes o inimigo usa pessoas para falar coisas para a gente. Se você esquecer de quem você é em Cristo, você dá ouvido para a pessoa e você desfalece na fé. Feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Talvez o tempo não seja bom na saúde. Confie no Senhor, Ele é o teu médico. Você tem recebido unção, oração, imposição de mãos. O pastor tem orado pela sua causa. Coloque a sua esperança em Deus. Essa enfermidade não será para a morte, mas será para a glória de Deus, para você testemunhar que Jesus te curou. Ah, meu casamento não está bem, eu estou querendo separar. Não, vai orar, vai pedir direção para Deus, vai sentar com o pastor, vai sentar com pessoas que trabalham com casais. Veja o que você pode melhorar, veja o que você pode ajustar no seu casamento. Veja o que você pode ceder, porque casamento é 50%, então um puxa de um lado, outro puxa do outro, e fica um braço de ferro. Alguém tem que soltar esse elástico. Ceder. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca. Não importa quanto tempo vai durar o seu tempo. Não precisa temer. E nunca deixa de produzir fruto, ou seja, aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Você é um mensageiro de Deus. A Tere estava me dando um testemunho ali fora para mim, com a Roselaine, de algo que aconteceu no trabalho dela, depois da escola bíblica, sobre o assunto idolatria. E ali ela disse que a pessoa a qual ela presta serviço falou: nossa, você conhece alguma benzedeira? Porque a minha filha está assim. A Tere falou: não, mas me dá aqui que eu vou orar. Ela falou: pastor, eu nunca orei por ninguém. Mas eu peguei aquela criança e eu orei por ela em nome de Jesus. E eu sempre levo óleo de unção na bolsa. E eu ministrei a unção na criança e Deus agiu na vida da criança. E aí os patrão, a pessoa, né, vou falar patrão porque ela presta serviço, falou: nossa, ela falou: eu posso ungir a casa de vocês? O patrão falou: claro que pode. Olha, dona Ivete. Ela falou: mas pastor, eu fiquei com medo. Falei: ainda bem que você fez com medo e tudo, porque Deus te chamou para isso, para ser um mensageiro dele, para impor as mãos sobre os enfermos e orar, para orar por pessoas que estão com situações até mesmo piores que a tua. Eu e você precisamos olhar como Deus é bom para nós. Muitas vezes nós achamos que estamos passando dias tão ruins, mas tem pessoas passando dias piores que nós e não tem Jesus. E através da nossa vida, essa pessoa, ela tem a salvação e ela tem a graça para passar aquele momento e Deus fazer um milagre na vida dela, e você vai fazer parte desse milagre. Enquanto aguardo o tempo, eu ouço a palavra de Deus, eu testemunho. Orar, irmão, tem que orar e agir. Às vezes a pessoa está orando por emprego, mas não quer entregar um currículo. Às vezes a pessoa ela quer ser promovida, mas ela não faz um curso para que o currículo dela se agregue. Às vezes ela quer restauração no casamento, mas ela não quer ceder. Então orar e não agir não resolve. Eu falei de manhã e vou repetir essa frase. Agir em oração faz toda a diferença, porque Deus te dirige para o caminho que tem para a sua vida. Então nós temos que orar, mas temos que agir. Nós temos que orar, mas temos que continuar pregando a palavra. Nós temos que orar, mas temos que continuar crendo que Deus fará um milagre na nossa vida e através da nossa vida. No tempo de alegria,
Faz que nem aquele casal do casamento. Era um dia de festa, eles convidaram Jesus. Nossa, eu estou tão feliz porque eu vou ir viajar em Portos de Galinha, né? Mas o Senhor vai junto, Jesus. Nossa, eu estou tão feliz porque eu comprei um carro. Mas o Senhor é a pessoa que vai andar comigo nesse carro por onde eu for, Jesus. Estou com uma enfermidade, mas o Senhor está comigo, Jesus. Que tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Estou passando uma situação financeira, mas eu continuo devolvendo o dízimo e ofertando, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que tem que ser, Deus em todo tempo. Deus em todo tempo. Respeite o tempo. Não sei o tempo que você está passando, talvez você está passando um tempo muito bom. Aproveite ele, exalte o nome de Deus, glorifique o tempo que você está passando. Nossa, você está passando um bom tempo, hein, Leandro? Ganhando bem, carro novo, só a glória é de Deus. É Deus que tem me dado tudo isso. Mas também quando eu falar, Leandro, por que você está cabisbaixo? A Dani não está bem. Mas a glória é de Deus, porque ela está na mão de Deus, ela pertence a Deus. Deus tem um propósito na vida da minha mulher e o nome dele vai ser glorificado na vida dela e através dela. É assim que eu e você tem que agir, porque é Deus em todo tempo na nossa vida. Eu trouxe aqui alguns personagens. Davi, ele foi ungido com 17 anos para ser rei. Mas ele foi rei só com 30, ele ocupou o trono. Foi 13 anos de tempo que Davi ficou lá na casa dele dormindo. Não. Davi foi, derrubou Golias. Davi foi, acabou com o filisteu. Davi foi, tanto que fez tanta coisa que Saul começou a ter raiva daquele menino. Porque o menino fazia o que era para Saul fazer. Depois de 17 anos, Davi ocupou o trono. Porque tinha uma promessa na vida dele. Ele foi ungido, Samuel fez a parte dele. Agora o tempo dele ocupar o trono foi de Deus. Vou tratar com Davi, para que ele não se torne um Saul. José, com 17 anos, jogado no poço, vendido, foi trabalhar na casa de Potifar. Aquela mulher endemoniada caluniou ele, foi para a cadeia. Na cadeia, ele ficou lá reclamando. Deus é esse que dá um sonho e eu venho parar na cadeia. E aqueles trastes dos meus irmãos? Não. A Bíblia diz que na cadeia José se destacava. Porque eu e você não precisamos de circunstância para se destacar em Deus. Onde Deus colocar eu e você, nós vamos se destacar e o nome dele vai ser glorificado. Seja na alegria ou seja na dor, Deus está conosco e nós vamos mostrar a diferença para as pessoas. Depois de 17 anos, ele ali deu aquela palavra para o copeiro e para o padeiro. O padeiro foi. O outro voltou e falou, viu? Lembra de mim, tá? Lembrou? Lembrou nada. Mas não era porque ele era ingrato. É porque Deus não permitiu que lembrasse. Porque quando Deus quer alguma coisa, ele faz lembrar. Lembra do rei, no livro de Esther? Ele perdeu o sono e foi ler lá os editais. E aí ele perguntou, mas o que foi feito para esse homem, para Mordecai? Não é? Aí falaram, não fizeram nada para Mordecai, porque ele que livrou o rei da morte. Mas na hora certa, José foi lembrado e foi levado ao governador. Por isso que eu estou falando de tempo, respeitar o tempo. Simeão, ninguém fala desse homem. Mas o Espírito de Deus trouxe ele para mim falar nessa manhã. Era um ancião, está lá no Novo Testamento. Ele levantou Jesus quando Jesus foi consagrado. Era um bebê, Maria e José levou Jesus para ser consagrado. E aquele homem tinha uma promessa, que ele não morreria antes de ver o Salvador. E ali ele consagrou Jesus e ele disse, agora eu posso morrer. A promessa se cumpriu. Mas se ele não é uma pessoa que acredita na promessa, ele parava de ir para o culto. Eu estou velho, Deus entende, eu já tenho artrite, sinusite, renite, azite da vida, está com pandemia, distemia, não vou mais. Ele ia perder de ver a promessa dele conhecer o Salvador. Caleb, quando Caleb foi enviado com Josué, mais aqueles 10 espias, ele tinha 40 anos. Ele entrou na terra prometida.
Ele conquistou muito mais, porque ele pôde escolher o lugar que ele quis. Ele falou, eu quero aquele lugar onde tem aquelas palmeiras, né? Com aqueles rios. Ele escolheu ainda, Deus fez além do que ele pediu. Ele tinha 85 anos. Ele podia ter feito como os outros, que ficou questionando. Mas ele conhecia o Deus que Moisés ensinou ele e Josué a ter aliança. Então respeite o tempo na tua vida. Eu falei de manhã e vou falar de novo. Quem prega tem que entender que ele está pregando para a igreja, mas primeiro foi pregado para ele. Eu não sei o tempo que vai vir na minha vida, mas eu já tenho pedido para Deus, Senhor, me sustenta com a tua graça. Se for tempo bom, que eu não me esqueça que veio do Senhor. Mas se não for um tempo tão bom que está por vir para mim, continua me sustentando. Que a tua palavra diz que é o Senhor que nos sustenta com a destra dele, para que nós permaneçamos em pé e firme na presença dele. Porque eu estou pregando para você, mas Deus já pregou para mim. E está pregando de novo, porque se você ouvir a pregação da manhã, nada do que Deus está falando agora foi falado de manhã. Quero dizer para você, em nome de Jesus, nós estamos entrando num tempo onde Deus está destravando milagres. Falei de manhã, quando eu falei de Simeão, Deus disse, Simeão esperou e ele viu a promessa cumprida. E agora Deus está dizendo a mesma coisa. E ele está liberando promessa que ele fez na tua vida. Aguenta só mais um pouquinho. Não dê ouvido para as vozes. Porque quando as pessoas dão ouvido para as vozes, que não é do Espírito Santo, através da palavra, porque Deus vela por cumprir a palavra dele. Eu estou pregando a palavra dele, que há tempo para todas as coisas. Talvez você está no tempo do choro, mas vai chegar o tempo do riso. Talvez você está no tempo que nada que você faz dá certo, mas vai chegar o tempo que tudo que você fizer vai dar muito mais certo do que você imaginava que seria. Talvez você está num tempo que você não está recebendo abraço, mas vai chegar o tempo que todo mundo que você encontrar vai querer te abraçar. O importante é que Deus esteja em todo o tempo na tua vida. Coloca para mim aí, Will, por favor, Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, verso 6. Glória a Deus por isso. Aqui foi quando Moisés foi informado que ele não iria entrar na terra prometida, e ali ele ia consagrar Josué. Portanto, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e não se apavorem diante deles. Deles quem? Das adversidades que vêm contra nós. Deus sabe de tudo que vai vir na sua vida. Às vezes você fala, nossa, depois que eu fiquei crente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Glorifique a Deus por você ser salvo. Porque se você não fosse salvo, você não ia suportar essa situação. E porque Deus te ama e te amou desde o ventre, mesmo antes de você o amar, Ele te salvou e te trouxe para sustentar você através da palavra dEle. Porque quantas pessoas aí que se matam e vão sem a salvação. Pastora, mas eu já vi crente morrer também, se matar. Vamos deixar isso de lado? Vamos só olhar aquilo que nos dá esperança. A gente tem muita mania de olhar para o exemplo ruim, para aquilo que deu errado. Vamos olhar para o exemplo bom e para aquilo que deu certo. Né, Grace? Porque senão a gente não para, a gente não se firma. Não é? Os exemplos que não são bons na Bíblia é para nós não fazermos iguais. Não é para a gente ficar, nossa, eu sou igual a Ananias e Safira, eu só minto. Não. Ô louco, se Ananias e Safira morreu porque mentiu, Senhor, na minha boca só vai ter verdade. Nossa, aqueles lá, a terra se abriu e engoliu eles, porque eles falaram contra a autoridade. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje eu só abençoo as autoridades. Os exemplos ruins é para isso, para nós não fazer igual. Nossa, o povo de Israel murmurou, Deus falou, então seja feita conforme a sua fala. Eu vou parar de murmurar, eu vou louvar e vou adorar a Deus. Vou fazer igual Paulo e Silas na prisão. Vou fazer igual Ana, quero um filho? Vou chorar nos pés de Jesus.
Tem uma Elcana na minha vida. Senhor, abençoa a vida de Elcana. E olha o que Deus fez na vida de Ana. Deu um filho tremendo, mas depois deu mais 5, que Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos. Vamos voltar aqui, porque Deus me deu essa palavra aqui, eu acabo saindo fora do contexto. Aí Ele está falando aqui, né? Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor Deus, o Senhor seu Deus, irá diante de vocês, irmão. É Deus que está na nossa frente, tá? É Deus que está à nossa frente. Ele não os deixará, nem os abandonará. Nesse tempo, Deus não vai te deixar e nem te abandonar. Verso 8. Não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará e nem os abandonará. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus não vai te deixar nesse tempo. E nem vai te abandonar. Deus é na sua vida em todo o tempo. Não importa qual o tempo que você esteja vivendo. Importa que Jesus faça parte de todos eles. Marta e Maria estavam vivendo a morte de Lázaro. Já fazia 4 dias. Mas não era porque Jesus não estava lá ainda. Tinha um tempo certo para Jesus voltar para o nome de Deus ser glorificado. A filha de Jairo morreu. Jesus estava indo. A mulher grudou. Com certeza Jairo falou, não vai dar tempo de Jesus chegar. Mas Jesus operou na vida da mulher do fluxo de sangue, porque era o tempo dela, já fazia 18 anos. Jesus falou, agora é o tempo da vitória na vida dela. E Jairo falando, vamos logo, vamos logo, vamos logo. E alguém chegou e falou, Jairo, nem precise mais que a sua filha já morreu. Jesus falou, quem é dono do tempo sou eu, vamos lá. Filha de Jairo foi ressuscitada. Então não se preocupa como está a sua situação. Quando for a hora de Jesus chegar, pode estar morto, pode estar fedendo, pode estar todo mundo rindo de você. Jesus vai pôr a mão, o milagre vai acontecer. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Porque Deus em todo o tempo na tua vida não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Até o que é para dar errado dá certo. Até o que é para dar errado dá certo. Grace, chegue cá um pouco. Deixa aqui conversar cá. A gente, quando é feito ao vivo, é assim mesmo. E quando você não canta nada, você depende daqueles que Deus ungiu para cantar, né? Gente, o tempo é muito importante na vida do crente, tá bom? O tempo ruim não é para te destruir. O tempo ruim é para que você conheça o Deus que você serve. Nosso casamento com Deus é diferente do casamento do homem aqui na terra. O homem, ele casa, a pessoa é na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Sim, sim, sim. No primeiro desemprego do marido, a mulher queima o pelo. No primeiro arroz queimado da mulher, o marido quer procurar outra porque ele vive só para comer, né? Mas com Deus não. Seja na saúde ou seja na doença. Seja na alegria ou seja na tristeza. Deus não desfaz aliança com você. Não desfaça a sua aliança com Ele também. Lembre-se que ainda que você não seja fiel, Ele permanece fiel. Então, em todo tempo, queira Deus na tua vida. Em tudo, em tudo, em tudo. Queira Deus na tua vida. Pecou, Ele continua na tua vida. Se arrependa, confesse, se levante e prossiga com Deus. Que Ele te chamou com propósito. E o propósito dele só não se cumpre se você não quiser que se cumpra. Porque se você crer, buscar e aguardar o tempo dele, não vai ter o que impeça o propósito dele se cumprir. Ok? Tanto na sua vida, nos seus projetos, na sua casa, na sua família. Deus em todo o tempo na tua vida.
A Grace vai ministrar um hino e você vai falando com Deus. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo, ok? Eu, particularmente, eu estou vivendo um tempo bom agora. Mas depois que Deus me deu essa palavra, e Ele confirmou por um sonho. Não nessa sexta que passou, na sexta passada. De sexta para sábado eu dormi. E no sonho que eu tive, eu caminhava com uma mulher. E eu estou contando esse sonho em nome de Jesus. Por isso que eu sei que essa palavra é de Deus. E eu dizia para essa mulher: irmã, não sei o tempo que você está vivendo. Se é de alegria, de tristeza, se é bom, se é ruim. Mas eu quero dizer para você, coloque Deus em todo o tempo na tua vida, que tudo vai dar certo. E aí, o pastor já tinha pedido para que eu ministrasse no culto de domingo de manhã. E pela misericórdia e bondade de Deus, eu estou ministrando no das 10h30. Então eu sei que é de Deus. E se Deus falou comigo, eu já estou colocando a minha vida no altar dele. Para que eu possa viver o tempo que ele vai permitir na minha vida, com ele na minha vida, em todo o tempo e fora de tempo. Ok? Então vá falando com Deus, enquanto Deus usa o ministério de música. Vá falando com Deus. Se for um tempo de enfermidade, creia que Deus te cura. Continue fazendo o tratamento, mas coloque a tua confiança no Senhor. Se for uma dificuldade no seu casamento, Deus tem prazer de restaurar o seu casamento. Se for um problema com o filho, Deus não te deu filho para o inferno. Ele te deu filho para ser joia na coroa dele. Não desista. Se for um problema financeiro e você tem obedecido, você tem acreditado no dízimo, na oferta, Deus vai te prosperar. Ele vai pôr você por cabeça, você vai ter para dar e não vai pedir emprestado. É só um momento que você está passando. Esse momento vai passar. A única coisa que é eterna na nossa vida é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Deus. As demais coisas têm começo, têm meio e têm fim. E vai depender da sua atitude. Ela pode tanto demorar, como ela pode se adiantar. Lembre do povo de Israel quando saiu para a terra prometida. Era para ser 40 dias. Mas como eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar, se transformou em 40 anos. Porque daí em 40 anos Deus pode trabalhar no coração daquele povo. Porque Deuteronômio 8 fala que Deus levou eles para o deserto, mas também não faltou comida, não faltou vestimenta, não faltou livramento. Eles não passaram frio e eles não passaram calor. Mesmo Deus tratando com eles 40 anos no deserto, eles não tiveram falta de nada. E assim é na sua vida. Que a nossa Bíblia, a palavra que nós lemos, diz em Hebreus 13:8: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nesse tempo que você está vivendo, Deus é com você. Se não for um tempo de tanta fartura na tua mesa, glorifique a Deus, porque Ele vai colocar uma mesa diante dos teus inimigos. A palavra diz que envergonhados e confundidos serão os que esperam o teu fim. Mas a mesma palavra diz que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos e nem envergonhados. Então, querido, Deus é contigo nesse tempo. Deus será contigo em todo o tempo da tua vida. Não importa, continua nele e continua na palavra dele. Porque a palavra dele é a água da vida para a tua vida. Esse deserto está seco, mas a palavra da vida está na tua vida. E por conta de você estar ligada na videira verdadeira, vai ter fruto na tua vida para as pessoas que se achegarem a você. Não tenha vergonha de falar de Jesus porque você está vivendo uma dificuldade. Deixa Deus te usar. Que quando Ele te usa para a vida de outros, Ele trabalha na sua necessidade. E você não vai ver o tempo passar. A hora que a sua bênção, a sua resposta, a sua circunstância estiver resolvida, você vai falar: nossa, passou tão rápido. E eu estou te falando, não
não com demagogia, porque eu já passei um deserto de 10 anos, mas nenhum dia desses 10 anos o Senhor deixou de cuidar de mim, o Senhor deixou de cuidar do meu filho, o Senhor deixou de cuidar da minha casa. E o deserto não foi fácil, mas Deus estava comigo nesse deserto. Então aplauda o Deus que está em você e com você em todo o tempo.